Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao terceiro vídeo da série sobre o PDCA aqui no canal da Employment Consultoria. Tenham todos uma boa videoaula. Dando seguimento à série de vídeos sobre o PDCA aqui do canal da Employment Consultoria, nesse vídeo eu vou detalhar a etapa de planejamento. Mas antes do vídeo, por favor, clique no like, deixe o seu joinha e apoie o canal. Planejamento. Será que fazer o planejamento é uma etapa simples? Será que sair definindo coisas com base apenas em sua vivência e experiência é realmente fazer um planejamento? Fazer um bom planejamento é, talvez, uma das etapas mais difíceis e mais complexas do PDCA. Vamos entender por quê. Planejamento. Qual a diferença entre planejamento ou chute? Por que as pessoas acabam, de uma maneira ou de outra, mais ou menos, com mais intensidade ou menos intensidade, elas acabam chutando quando estão realizando um planejamento? A resposta é simples, é por causa do conhecimento mítico. Mas o que é conhecimento mítico? O conhecimento mítico é o conhecimento que advém da experiência, né? Você trabalha na sua organização ou no seu ramo de atividade há algum tempo, conhece os processos, trabalha naquele processo, conhece os projetos. Mas essa vivência organizacional, por mais que ela seja relevante e importante, ela não é capaz de te dar todo o conhecimento na hora em que você vai planejar algo mais substancial para implantar aí na sua organização, no seu projeto, no seu processo, tá certo? Isso é porque a organização, os processos, eles são compostos de fatores de produção. E o principal fator, ou seja, o fator principal que faz com que você chute e, portanto, cometa erros no seu planejamento é o desconhecimento da variação. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre variação de processos, tem um vídeo aí no canal que aborda o que são processos. E se você quiser, eu recomendo também aprofundar o conceito sobre qualidade, não deixe de assistir o vídeo que tem aí disponível no canal da Employment Consultoria, o que é qualidade. Mas esse desconhecimento da variação provocada pela interação dos fatores, recursos e métodos que compõem os processos ou sistemas organizacionais, tanto de organizações voltadas à fabricação de produtos tangíveis, quanto também os de organizações voltadas à prestação de serviços, eles existem e eles são a causa principal de nós termos toda uma estrutura de controle de qualidade, de gestão da qualidade em uma organização. Portanto, querer negar a existência dessa variação é como negar a necessidade de respirar para um ser humano estar vivo, tá certo? Isso ocorre tanto na organização como um todo, olhando ela como um macro processo, mas também ocorre olhando a organização dividida nos seus processos internos, ou seja, na sua cadeia de fornecimento. E ocorre tanto para os produtos quanto para os serviços intermediários, bem como para aqueles produtos finais e os serviços finais, ou seja, aqueles voltados para o cliente. Para você entender um pouquinho melhor, antes de passarmos ao próximo slide, entenda que mesmo no modelo simples matemático que represente essa interação, ou seja, apenas com 5 fatores de produção ou de prestação de serviços, temos 5 fatorial, ou seja, 120 possíveis causas de variação neste modelo simples. E note que as organizações costumam ter processos bem mais complexos que isso. Então, a possibilidade de variações é muito grande. Assim, o seu desconhecimento sobre os processos, ou seja, você não é capaz de conhecer todas as possíveis causas de variação, né? Em gestão da qualidade total a gente fala ruído, né? Você não conhece todas as causas de variação ou ruídos que tem naquele processo,
tá certo? Onde você vai implementar determinado projeto ou planos de ações. Então, é importante que o planejamento seja muito bem feito. E qual será a chave para que isso ocorra? Olha só que interessante, o que eu estou falando para você é que tem uma verdadeira barreira entre você e o sucesso do seu planejamento. Portanto, tem uma barreira entre você e o sucesso de todas as ações que são decorrentes desse planejamento. Mas essa barreira existe e é natural, e ela existe independentemente do objeto do seu planejamento. Pode ser a resolução de um problema, a implantação de uma melhoria, o alcance de uma meta, a implantação de um plano de ações corretivas, o desenvolvimento de um novo projeto de produto ou serviço, ou o desenvolvimento de um novo processo, a implantação de um sistema. Não importa qual seja o tamanho e o objeto do seu planejamento, a barreira existe. E qual é essa barreira, afinal de contas? Olha, a barreira é simples de entender. É a falta de informações qualitativas descritivas e dados numéricos sobre o objeto do seu planejamento. E se você utiliza o PDCA, é importante você entender que não basta sair definindo coisas com base apenas na experiência. É necessário coletar informações e dados sobre o objeto do planejamento para ter sucesso. Já que essa barreira ao sucesso do seu planejamento existe, você precisa então trabalhar para eliminar essa barreira, né? E essa barreira precisa ser eliminada para que você tenha sucesso no seu planejamento e, portanto, nas ações decorrentes desse planejamento. Não importa o quão complexo ou quanto simples é o objeto do seu planejamento. Qual a forma de trabalho, então? O que você deve fazer, né, para eliminar essa barreira? Ora, a resposta é simples. Você deve coletar informações e dados, informações qualitativas, descritivas e dados numéricos a respeito da organização, do processo, do projeto que você está trabalhando. Não importando a sua complexidade, o que vai variar é a quantidade de informações que você coleta. Você vai coletar essas informações, vai organizar os registros dessas informações, vai tratar com ferramentas da qualidade, ferramentas estatísticas dessas informações e vai analisar essas informações para que você ganhe conhecimento a respeito do objeto do seu planejamento. Só com essas atividades é que você vai conseguir entender as fontes de variação que podem ser um obstáculo ao seu planejamento e às ações decorrentes do seu planejamento e podem, portanto, atrapalhar o seu sucesso. E como fica tudo isso no giro do PDCA? Ou seja, como fica tudo isso quando você coloca na estrutura do PDCA para trabalhar dentro do método corretamente? Então você vai observar as atividades envolvidas no objeto do seu planejamento e vai coletar essas informações descritivas e os dados numéricos. Isso pode ser coletado de diversas maneiras, como, por exemplo, a aplicação de um checklist, que é uma folha de coleta, né, um tipo de folha de coleta, a realização de medição, de inspeção, de ensaios, conversas, entrevistas com as pessoas que trabalham no objeto do seu planejamento, naquele processo, naquele projeto, na organização como um todo, enfim, filmagens, fotografias, você vai utilizar os recursos de observação e coleta necessários e, é claro, não adianta fazer uma coleta com uma amostragem muito pequena, você tem que fazer uma amostragem significativa, usando ferramentas de plano de amostragem, que existem normas técnicas, normas ABNT e normas internacionais, e ou, né, avaliar o total da atividade que você vai trabalhar, do processo, enfim, do objeto do seu planejamento. Quando possível, é claro, olhar a totalidade. Né? Você vai registrar todas essas informações, vai tratar, ou seja, você vai organizar essas informações e esses dados numéricos
para que você possa, através do estudo dessas informações e desses dados numéricos, concluir alguma coisa. Poxa, e como você trata isso? Organizando halls, tabelas, textos descritivos, relatórios, relatórios de auditoria, organizando histogramas, elaborando cartas de controle, fazendo testes de hipótese, enfim, você precisa aplicar aquela técnica que é compatível com o tamanho do seu projeto, né? Não adianta você simplesmente, na investigação de uma causa, aplicar apenas um simples Ishikawa para um problema que é muito mais complexo e que você precisa estudar o comportamento de variáveis, como num delineamento de experimentos, por exemplo, que é uma técnica matemática mais avançada, uma técnica estatística mais avançada. Então, você precisa agregar essa atividade de tratar, né, esses dados e essas informações descritivas, dados numéricos e informações descritivas, a ferramenta compatível com o objeto do seu planejamento. Quanto mais complexo é o objeto do seu planejamento, mais complexas devem ser as ferramentas. Esse estudo, né, te leva a formular o quê? Hipóteses, né? Uma hipótese de como o planejamento deve ser feito. Você vai enxergar ali, né, o que fazer, tá certo? E você não vai sair fazendo em seguida, você vai planejar um teste para chegar à conclusão que se você entendeu realmente a situação inicial. Então você estrutura um teste para validar essa sua hipótese, né, sobre o que deve ser feito. Você treina, prepara a execução desse teste, você realiza a implantação desse teste em pequena escala, né, para testar essa hipótese, você vai verificar se realmente é aquilo que deve ser feito, você vai verificar, analisar os resultados que podem confirmar a sua hipótese, a sua ideia que você concluiu corretamente, ou negar, você não entendeu nada e, portanto, precisa se aprofundar mais no estudo. Você vai concluir sobre isso, né? E se necessário, você vai tomar ações de ajuste, ou seja, se você acertou parcialmente, mas ainda precisa refinar um pouco mais suas conclusões, você vai tomar ações de ajuste no seu planejamento. Repare que mesmo na etapa de planejamento, o PDCA está rodando, né? Não é planejar, define um monte de coisa e sai implantando e, enfim, fazendo um monte de caca, né? Como a gente costuma ver por aí. Você precisa entender e concluir corretamente, validar sua conclusão, para aí sim, né, chegar a um planejamento robusto que te leve a um resultado que você deseja. Dando sequência no giro do PDCA para o seu planejamento, uma vez que você fez tudo o que foi descrito no slide anterior, você precisa continuar definindo o seu planejamento. Isso envolve a definição de objetivos, né, da situação desejada, então aonde você quer chegar com clareza, quais os resultados que você quer obter com clareza a partir da implantação daquele plano. Você vai definir metas de controle para, à medida que o plano for sendo trabalhado, implantado efetivamente, você possa avaliar o sucesso ou o insucesso desse plano. E é claro, esse plano inicialmente é um plano de ações piloto, ele não é o plano final. Você deve então validar esse plano. E para validar, você precisa girar o PDCA, certo? Você precisa estruturar a implantação do plano de ações piloto. Você vai preparar a execução desse plano com recursos em escala reduzida, com treinamento em escala reduzida e com execução em escala reduzida. E vai realizar a implantação do plano piloto. Por que é importante um plano piloto? Porque se você estiver errado, você não vai causar maiores prejuízos, danos ou implicar em mais variação de processo na sua organização, tá certo? Você não vai causar nenhum problema na sua organização. Esse problema que você potencialmente poderá causar, ele vai estar controlado, ele vai estar sob situação controlada, tá certo? Então você executa o plano piloto, você verifica os resultados obtidos com a implantação, analisa esses resultados, né, para confirmar ou não
a efetividade do plano. Como você faz isso? Coletando dados a respeito da implantação das ações, essa coleta de dados, de novo, pode ser através de entrevista, medição, ensaio, análise de informações obtidas com filmagem, com fotografia, enfim, você vai coletar informações qualitativas e quantitativas e vai, né, ver se essas informações te permitem concluir se você está caminhando no sentido de alcançar as suas metas, seus objetivos, a situação desejada. Se isso for positivo, você conclui sobre a validade do plano de ações. Se isso for completamente negativo, você errou e tem que voltar para o começo, começar tudo de novo com coleta inicial de informações, tratamento de informações, tem que avaliar o que você já fez para que você possa corrigir e refazer o planejamento. Se faltam pequenos ajustes, é claro, você vai fazer então esses pequenos ajustes no seu planejamento, né, se necessário, tá certo? Uma vez que você terminou essa etapa do plano piloto, aí sim você está preparado para sair realmente fazendo a implantação. Veja que a gente não saiu de cara definindo qualquer coisa e saindo fazendo qualquer coisa, né? Quando isso é feito, e infelizmente isso é muito feito por aí afora, o que você acaba fazendo é introduzindo mais causas de variação, mais problemas para a sua organização, em vez de realizar alguma melhoria. Tá certo? Agora você deve estar pensando: bom, finalmente vamos desenvolver, vamos realizar, vamos implantar o planejamento. Não, você ainda precisa transformar o seu plano piloto em um plano em escala. Então você vai confirmar seus objetivos, suas metas, a situação desejada, vai definir o plano de ação de forma detalhada em escala, ou seja, incluindo todas as ações, todos os recursos, prazos, todos os responsáveis, data de início, data de término, duração, portanto, formas de medição, formas de controle orçamentário, quanto você vai gastar, quanto você não vai gastar, como é que você vai acompanhar, tá certo? Marcos relacionados a esse projeto, ou seja, os pontos de medição, planos de controle preliminar, planos de controle de protótipo, lista de materiais, enfim, tudo aquilo que for necessário ao objeto do seu planejamento, de acordo com o que você está lidando. Coisas mais simples, os planos de ação serão mais simples. Coisas mais complexas, os planos de ações serão mais complexos. Tá certo? Uma vez que você fez tudo isso, você vai aprovar esse planejamento, seu cronograma, com base nos testes que você realizou na etapa anterior, e aí sim você estará pronto para o do, ou seja, para a etapa de realização, de implantação. E aqui segue um alerta. Tome cuidado com metodologias que procuram facilitar, entre aspas, o PDCA, suprimindo etapas, suprimindo atividades, dizendo que por isso elas são mais rápidas, né? O que vai acontecer, na maioria das vezes, é que você vai criar mais problemas do que você já tem. Vai introduzir mais variação na sua organização do que já tem lá, tá certo? E o resultado geralmente é ruim. Mas por que isso existe? Porque as pessoas querem vender treinamentos, tá certo? Então elas inventam coisas e fazem propaganda. Principalmente elas colocam termos em inglês, né? Então, em vez de você ter metas de melhoria contínua, metas de processo, você tem KPIs, inventam siglas, inventam coisas, tá certo? Para parecer sofisticado, bonito, uma coisa que existe hoje mais de 100 anos, tá certo? Né? E aí te cobram caro, o cara lá do RH vai, o analista de treinamento, o gestor do RH olha, acha legal, interessante, ele não entende de qualidade, não entende de metodologia de projeto, e compra aquilo e acha que aquilo é o pudim mágico, né? A caixinha de pudim que você vai misturar com leite, com água e pronto, o pudim está pronto, ou seja, a solução está dada. Não é bem por aí, pessoal. Trabalhar com melhoria é muito complicado do ponto de vista de trabalhoso, né? E às vezes é complicado do ponto de vista de análise também, tá certo? Tá? No próximo slide eu vou contar para vocês uma historinha, uma parábola que ajuda a compreender melhor como isso que eu expliquei para vocês nesse vídeo é importante. E agora eu vou contar para vocês uma historinha, uma parábola que eu sempre contava aí nos vários treinamentos que eu já ministrei
na minha vida como consultor, tá certo? Mais aí de quase 5.000 horas de treinamento ministrado já. Essa historinha, essa parábola, ela vem com uma pergunta, né? Então, imagine o seguinte, imagine que você foi abduzido e foi, né, colocado num deserto, por exemplo, lá no meio do deserto do Saara, tá certo? Longe de edificações, de cidades, de vilas, enfim, de acampamentos, você tá lá. O que você vai fazer de imediato, assim que você aparece lá? Bom, as respostas quase sempre eram sentar e chorar, rezar, procurar água, sair andando, enfim, vinham todos os tipos de resposta, menos a que eu esperava ouvir, tá certo? Geralmente eu contava essa parábola antes da explicação do planejamento, etc, tá bom? Então, de vez em quando vinha a seguinte resposta, né? Um iluminado respondia: eu preciso saber onde eu estou. E é essa a questão, pessoal. Se você pretende implantar algo, é porque você precisa sair de um ponto e ir a outro, ou seja, você precisa alcançar uma situação desejada, tá certo? Uma situação que você ainda não se encontra, mas não há como alcançar uma situação desejada, uma situação nova, uma situação que você não se encontra, se você não sabe aonde está. A primeira coisa a fazer é saber aonde você está. E em planejamento, em organizações, em gestão, de maneira geral, você faz isso coletando dados, coletando informações, tratando e analisando essas informações, entendendo como essa organização opera, como os processos funcionam e quais são as variações mais importantes, né? Quais são as causas especiais de variação nesses processos, tá certo? Como é que é o ruído, qual é mais incidente, qual é menos, enfim, você precisa aumentar o seu conhecimento, saber a situação atual. Só sabendo a situação atual é que você consegue definir qual o caminho e aonde você quer chegar. Tá certo? Imagine como resposta, se você sai, eu vou sair procurando água. Imagine que tem uma fonte de água a 1,5 km de você, que você não consegue ver. Mas você sai caminhando na situação, né? Você sai caminhando para a direção contrária, ou seja, você vai acabar se perdendo mais e morrendo de sede. Ao passo que se você conseguir enxergar onde você está, você irá, então, planejar, irá caminhar em relação ao seu objetivo e na direção do seu objetivo, no caso aí da historinha da parábola, em direção à água e depois em direção à civilização, tá certo? Então mantenham isso em mente, isso é mais importante do que sair fazendo coisas, tá? E é claro, pessoal, não deixem de se inscrever no canal, ative as notificações, assistam os demais vídeos, são vídeos técnicos e que, independente de sua data de publicação, não perderão a validade. Compartilhe esses vídeos e o endereço do meu canal com as suas redes, com seus contatos, tá certo? Essa é uma forma de pagar aí a qualidade e a dedicação que eu entrego para vocês a cada vídeo, né? E estimula, é claro, a produção de mais vídeos em mais assuntos interessantes na área de gestão da qualidade, gestão de organizações, gestão ambiental, de segurança e saúde no trabalho, que eu também posso fazer. Não fiz ainda porque a visualização é baixa, tá certo? Tá? Então, se você gosta de coisa bem feita, se inscreva no canal e clique no like. Muito obrigado, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.